então, boa noite. É um prazer estarmos aqui no Ciral e um prazer ainda maior apresentar o meu colega e amigo José Carlos Seabra Pereira. Não me vai dar muito trabalho apresentá-lo, porque é uma pessoa subejamente conhecida, com um currículo invejável e de quem nós estamos sempre à espera de bons conselhos. Permitam-me só pôr em evidência a última obra publicada, que eu saiba, pelo professor José Carlos Seabra Pereira, este marco na nossa história da literatura, que é justamente a história da literatura lusófona que o professor José Carlos nos ofereceu e com a qual temos muito a aprender e que vem na sequência de outras grandes histórias da literatura, como por exemplo a de Oscar Lopes. Portanto, esta história da literatura do professor José Carlos Seabra Pereira estava-nos a faltar porque abrange toda a lusofonia. Estamos naturalmente desejosos de o ouvir, Zé Carlos, até porque o tema da sua conferência é interessantíssimo, parte, se não estou em erro, e corrija-me se estiver, de um verso da Florbela Espanca, claro, para nos pôr uma longa questão. Ora bem, é a resposta à questão que o Zé Carlos faz, que nós estamos aqui à espera de ouvir, e eu satisfeitíssima por estar aqui consigo, vivemos perto, mas estamos tão longe, muito satisfeita de aqui estar. Passo-lhe a palavra, Zé Carlos. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu já que estou desde manhã e calculo que os que me estão agora a ouvir se sintam já um pouco fatigados ao fim de uma bela, mas extensa jornada de palestras e, portanto, vou procurar não vos fatigar e não vos flagelar. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, à professora Lídice Maier o convite para integrar esta jornada e, sobretudo, este lugar tão honroso de conferência de encerramento e também saudar todos os responsáveis por esta iniciativa magnífica do CIRAL e também uma saudação ao Dr. Paulo Mendes Pinto e a quantos, como o professor José Brice Julino, têm vindo a desenvolver o trabalho no Departamento da Ciência das Religiões na Universidade Lusófona. Obrigado a todos e também uma saudação àqueles que o CIRAL hoje convocou e que responderam a essa convocatória, acompanhando as excelentes intervenções que se foram desenrolando durante a manhã e durante a tarde. E eu intuí, por aquilo que me tinham falado antes, nomeadamente a nossa colega e amiga Anabela Rita, que creio que participou também na concepção do formato e da escolha dos intervenientes neste seminário de hoje, que estavam a pensar precisamente neste livro, não é? Que é As Literaturas, onde eu evitei, desde logo no título, a palavra história, e isso talvez já tenha consequências, e, por outro lado, uso o plural, as literaturas em língua portuguesa, o que também parece diferente de literaturas de língua portuguesa, mas literaturas em língua portuguesa, já para salvaguardar toda a multiplicidade linguística que existe nos países de onde surgem estas lusografias, digamos assim, e também para preparar o leitor para uma abertura e um voto de confiança na minha capacidade de ir sugerindo todas as interferências que na língua literária se vão dando com elementos de diversos idiomas. Mas já direi isso. Ora bem, e no fundo queria que interpretassem agora a chamada aqui à cena, digamos assim, com um certo protagonismo deste meu livro, como algo que me compensa pelo esforço que fiz precisamente a pensar em pessoas como vós, meus colegas de pesquisa e de magistério, e também em pessoas como todos aqueles
que nos vieram ouvir ao longo do dia. Portanto, como uma obra que foi muito exigente para mim, mas que, modéstia à parte, acho que não existia ainda, vem preencher uma lacuna importante e vem trazer um novo instrumento, não só de informação, mas de reflexão, de perspectivação também diferente e, portanto, de indagação sobre os novos caminhos. E a escolha, claro que acertou na sugestão florveliana, não é? Eu posso interromper, peço desculpa, é só pelo seguinte, Zé Carlos, é que se tu baixares um bocadinho a câmara, vê-se a tua cara, caso contrário, assim, estás fantástico. Nem hajas, peço desculpa, mas é só te virmos a testa e ninguém tinha coragem de estar a interromper. Não, nada, por amor de Deus, está bem. A tua voz está bem? Está. Perfeito. Posso continuar? E então, no fundo, é um verso, um dos melhores versos, entendo eu, da jovem Flor Bela Espanca, portanto, não ainda da fase da maturidade, e como sabem, fui editor mais do que uma vez, introdutor e com estudos introdutórios sobre a Flor Bela, mas é também uma forma de homenagear os nossos leitores e os nossos colegas brasileiros, porque a Flor Bela é um dos autores portugueses que tem um público fiel no Brasil e que tem também atraído os sucessivos estudiosos, o maior de quais a Maria Lúcia de Alfarra, não é? E com quem alguém dizia em tempos que eu tinha estabelecido um tratado de Tordesilhas florbeliano, não é? Com ela, com a Maria de Lúcia de Alfarra. Mas o que me interessa é, no trilho, um caminho estreito, mas é a ideia do caminho, na cena de um trilho de um sítio incerto. Sabemos que haverá esse sítio, que aqui seria essa existência das lusografias como uma comunidade interliterária. Estou aqui a jogar com um conceito que foi primeiramente introduzido por um professor eslovaco, Dionísio Durizin, que depois desenvolveu muito esse conceito e que, no fundo, refere situações que hoje parecem totalmente novas, mas que já tiveram existências precisamente no espaço histórico das literaturas em língua portuguesa. Refiro o caso mais forte, o século XVI e XVII conheceu na Ibéria, apesar da diversidade da literatura que se fazia na Catalunha ou em Portugal, conheceu uma dessas comunidades interliterárias, em que, com bilinguismo ou sem ele, no plano da literatura, com hegemonia da literatura castelhana ou sem ela, o que havia era uma partilha do mesmo substrato histórico-cultural, do mesmo legado do humanismo europeu e a partilha também dos mesmos padrões e modelos literários, com a possibilidade de depois inscrever sobre essa plataforma comum a diversidade de cada uma das literaturas nacionais. Ora bem, este livro, como disse já a doutora Isabel Ponce Leão, distingue-se, creio eu, por isto. Eu tive a ousadia de tentar fazer com uma autoria individual algo que ainda não existia, quer no insólito âmbito cronológico, quer também na abrangência transcontinental do corpus literário considerado e do meu conspecto, da minha visão. É evidente que referiu a história da literatura de António José Saraiva e Oscar Lopes como um exemplo paradigmático, por onde eu estudei, todos nós estudámos, não é? Ou no Brasil,
podia evocar o trabalho de Alfredo Bossi, também admirável, e aí já com uma autoria individual, mas que geralmente dizia respeito apenas à literatura brasileira. O que tínhamos de tentativas que viessem desde as origens até aos nossos dias, que é o tal meu insólito âmbito cronológico, que vem desde as origens até 2019, eu ainda refiro e trato, embora com brevidade, obras saídas em 2019, mas o que havia era tentativas de obras coletivas. Eu próprio, como todos vós, acabámos por participar, colaborar em algumas dessas obras coletivas de história da literatura. Optei, neste caso, pela autoria individual como um risco, mas também uma oportunidade de tentar garantir, desde logo, uma maior coerência orgânica da perspectiva adotada e, portanto, também de uma responsabilização singular por aquilo que de acertado ou de errado viesse a resultar no meu discurso, não é? E, portanto, eu tentei isso. Creio que não fui mal concebido, mal conseguido e, naturalmente, que cito e me valho de contributos de muitos autores que me precederam. A novidade maior, no entanto, julgo que não é essa. Essa é uma ousadia de poder abranger todas as literaturas em língua portuguesa e, portanto, com natural destaque para a literatura de Portugal e a literatura do Brasil, mas tratar também de todas as literaturas africanas e em língua portuguesa, da literatura na Índia, da literatura em Macau, da literatura em Timor e até um pouco já na diáspora portuguesa e brasileira dos nossos dias. Não é? Mas julgo que aspectos mais originais vêm de outra forma. Eu não, primeiro, o tratar isto numa narrativa única, como se fosse, digamos assim, um rio, o curso de um rio, desde as nascentes até ao estado atual, que não é a sua foz, de maneira nenhuma. Estas lusografias parecem mais aquela bela imagem de Cesário Verde, que depois tem sido glosada por muitos autores, o anseio de um mar sem praias, quase um adiunota, não é? Uma coisa impossível, e aqui também é isso que acontece. Felizmente para nós, este fluxo, esta corrente ainda não encontrou a sua foz, mas em vez de tratar agora a literatura portuguesa, depois a literatura brasileira, depois a literatura cabo-verdiana, depois a angolana, etc., eu tentei, isso foi naturalmente mais difícil, mais arriscado, de ir fazendo correr desde a sua matriz primeira esta criação literária em língua portuguesa, de modo a que gradativamente e num momento verdadeiro, historicamente oportuno, fossem começando a aparecer as manifestações que já não eram só de uma literatura portuguesa praticada fora do Portugal europeu, por exemplo, no Brasil ou em África, mas eram já outra coisa, gradativamente se afirmando uma diferença que, sem ter que renegar aquela matriz, vai criando uma identidade diferente, feita de afinidades, de metamorfoses, mas também de elementos originários e distintivos. Creio que me fiz entender. Por outro lado, também procurei fazer diferente neste aspecto. Como sabem todos os meus colegas, nós geralmente, nessas histórias da literatura, éramos sempre muito eruditos e minuciosos e, portanto, alongados sobre matérias literárias de séculos passados.
e sobretudo, quanto mais remotos, parece que ainda mais nos aguçavam o apetite dessa nossa erudição e desse nosso atardamento. E depois, nessas histórias da literatura, à medida que se aproximavam dos nossos dias, iam começando a ser sempre mais abreviadas, se não apressadas, precipitadas, como que se demitindo do risco de enfrentar uma literatura ainda, de certo modo, em elaboração e também com uma problemática que não podia já ser vista à distância, mas que nos está a envolver a todos nós. Pois eu quis correr esse risco e também fui solicitado nesse sentido. De modo que os que vierem a contatar, e eu espero que sejam muitos, a contatar com este meu livro, verão que nas 800 páginas, que já resultam de eu ter sido forçado a eliminar quase 200 páginas sobre o século XXI, finais do século XX e início do século XXI, pois nessas 800 páginas o que acontece é que todo o trajeto, desde o início, lá nas cantigas dos cancioneiros medievais, até aos inícios do século XX, ocupam apenas cerca de 200 páginas. E depois há mais 600 páginas, portanto, o triplo de toda essa extensão, para só o século XX e o século XXI. Isso resulta, naturalmente, também de que é no século XX que as literaturas africanas crescem, se consolida a literatura cabo-verdiana, se desenvolve primeiro a literatura angolana e depois vão emergindo e ganhando densidade, consistência as literaturas em Moçambique, em São Tomé, menos na Guiné, etc, etc. Mas a razão principal não é essa. Nem é também apenas o de fazer justiça à magnífica, esplendorosa literatura brasileira do século XX, que tem no século XX o seu século de ouro. E também mesmo de fazer, não é só fazer justiça à literatura portuguesa do século XX, que também, pelo menos em relação à poesia, já foi considerada, numa antologia célebre, o seu século de ouro em disputa com o século XVI. Eu creio que a razão principal dessa extensão de 600 páginas dedicadas ao século XX e ao século XXI é de novo uma questão de perspectiva. Eu quis arriscar a que pudesse oferecer aos meus leitores uma visão devidamente desenvolvida da dinâmica de continuidades, de rupturas, de inovação que vai marcando as sucessivas gerações e os sucessivos períodos literários do século XX e deste início do século XXI. Já com isto que disse dos períodos literários, abri o caminho para outra observação que depois quero fazer. Primeiro balanço, eu acho dessa minha aposta e que hoje ficou aqui muito bem ilustrada com aquilo que aprendemos com os nossos colegas que falaram até esta hora. Naturalmente que aqui aparecem inseridos os escritores que hoje já estudamos e homenageamos, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, mas também a Teolinda Gerção e todos os outros que vários dos oradores foram chamando à colação, embora tivessem passado mais meteoricamente pela sua palestra. Mas o que eu quis foi, e é a minha convicção, é uma das apostas, a que só depois me poderão responder os meus leitores, é que abrindo, e isso bem ao encontro, julgo eu, também do espírito do CIRAL e de seminários congêneres, ou de projetos congêneres, que é, abrindo mais e mais a abrangência do nosso conspecto, já não só à totalidade da literatura portuguesa, mas a todas as literaturas em língua portuguesa, sem preocupação de precedências e fugindo ao jogo, ao vício, ao colete de forças do historicismo no jogo das fontes e das influências, abrindo cada vez mais essa abrangência
do nosso conspecto, acho que nos colocamos melhor para um entendimento mais pertinente e mais fecundo das dialéticas entre o local e o universal. Entre o local e o universal. Com substratos e mediações variáveis nos espaços e nos tempos de todas as lusografias. Aproveito já, não posso falar de tudo, mas para chamar a atenção como pude tornar patente, é evidente que muitos de vós conheceis isso, mas por vezes pensava-se, era, digamos assim, um estereótipo que se mantinha de que, havendo influências, e mesmo quando se passava para uma ótica ou para um vocabulário de intertextualidade, havendo um texto matriz que depois resultava em novos textos que, em vez de o glosar, o transformam, entram em diálogo e em alteração criativa perante ele. Mesmo quando se dizia isso, pensava-se muitas vezes que era um movimento unidirecional, que geralmente tinha como matriz a literatura portuguesa e que isso eram os escritores das outras literaturas que iam depois reagir de modos muito diversificados a essa matriz. Ora, só para chamar a atenção para uma ou duas coisas ligadas, aliás, a escritores que hoje aqui foram falados, é evidente para nós, através do meu livro procuro sublinhar isso, que, por exemplo, a influência dos modernistas brasileiros e depois até mesmo dos chamados neorrealistas do Nordeste, foi muito mais forte sobre os autores portugueses do que vice-versa, não é? Mas que se fez também muito sentir em Cabo Verde, talvez até um bocadinho antes de se manifestar em Portugal. E depois, também, sem estar com grandes preocupações de exaustividade, para chegar aos nossos dias, ver que o que de melhor fazem na recriação tão original da língua literária e do idioleto de cada um deles, Luandino Vieira por um lado, Mia Couto por outro, é absolutamente tributário, não primeiramente de qualquer autor português, mas de João Guimarães Rosa. Não é? E agora poderíamos ver também como isso tem um efeito de retorno e que como hoje na literatura portuguesa é também sensível, não só o prestígio de Mia Couto, mas também já as marcas que porventura, às vezes, de uma forma subliminar, ele vai deixando em escritores de língua portuguesa e portugueses que escrevem em Portugal. Este é, portanto, um aspecto que me parecia muito importante. Agora referi os períodos literários e, na verdade, ao pegarem logo no índice, verão que não reneguei uma coisa que tem sido, desde o meu primeiro livro sobre o decadentismo e simbolismo, que já tem umas décadas boas para trás, não reneguei tem sido sempre o meu trabalho com a periodologia literária. E com o conceito, sobretudo, de estilos de época, embora em cada período também às vezes considerando as gerações ou até as fações geracionais. Mas procuro sempre que isso seja o pano de fundo onde se vai inscrever a singularidade criativa de cada escritor, sobretudo dos escritores, na verdade, mais originais. As grandes figuras da criatividade literária em cada época. E também fica notório que, por um lado, que essa periodologia tem o recurso à noção dos estilos da época, tem duas valências, com o que vou exemplificar também os efeitos. Uma é aquela que costuma ser mais notória. É um construto, sim, mas é uma forma de renovar a história da literatura, de modo a que essa sua narrativa não seja, e não é,
um mero acumular inorgânico de datas, de títulos, de nomes, etc. E, por contrário, através do esquema da periodologia literária, nós atingimos, ou temos aí, alcançamos, um quadro de inteligibilidade orgânica, que relaciona cada obra, quer do ponto de vista temático, quer formal, com uma mundividência, um estádio, digamos assim, das relações sempre fundamentais da literatura com as outras artes, mas também com a religião, com a filosofia, com a política, com a natureza, etc. Não é? Mas isto que alguns ironizam como é um jogo de etiquetas, não é nada. É, na verdade, acho que uma não só profícua, mas até indispensável organização desse quadro de inteligibilidade, mas ele tem outra, para mim, teve sempre outra valência, que são uma espécie de virtude hermenêutica. Essas categorias que nós usamos, se não são uma mera etiqueta, se têm um conteúdo como sistema de princípios sobre a natureza e as funções da literatura, sobre o processo de criação textual e a pragmática dos seus efeitos, e que acabam por envolver uma certa mundividência, uma visão do homem e da sociedade naquele momento histórico, então elas passam a fazer parte daquilo que Humberto Eco chama a nossa enciclopédia, e que não é só o conjunto de conhecimentos da nossa cultura livresca, mas também da nossa cultura, da experiência de vida, e essa enciclopédia, e é também, passam a fazer parte dos serviços, digamos assim, da interferência virtuosa que essa enciclopédia tem no nosso horizonte de expectativas, que é o nosso horizonte de leitura. E, portanto, tem aqui uma virtude hermenêutica. O que sabemos condiciona aquilo que depois vamos conseguir ler, porque é uma espécie de tesauros para as nossas hipóteses interpretativas que nos ajudam na relação com o texto e, sobretudo, com aquilo que Wolfgang Iser chamou a estrutura de solicitação à resposta do leitor. E nós damos uma resposta do leitor, uma resposta tanto mais rica e adequada e sugestiva depois para leituras posteriores, quanto mais rico for esse nosso horizonte de expectativas, essa nossa enciclopédia, esse fundo em que entra também o que conhecemos através desses construtos dos estilos da época. Por outro lado, queria sublinhar, isso gostei muito de ver nas palestras de hoje, e que também aqui estão presentes, que este meu livro tem sempre o cuidado de respeitar a autonomia dos valores estéticos. E disso não ser traído na análise, por vezes se desloca para a síntese, por causa da brevidade a que sou obrigado, mas na análise das obras, mas também na sua valoração. Neste livro, como não podia deixar de ser, é uma questão, aliás, de honestidade intelectual e da nossa seriedade no estudo das literaturas. É evidente que eu posso dar uma visão laudatória, admirativa, de grande apreciação, de alta apreciação, para escritores com visões do mundo, concepções da vida, filosofias da história muito, muito diversas, não é? E porquê? Porque, efetivamente, há esse princípio de autonomia dos valores estéticos. Mas isso não anula de modo nenhum, como hoje aqui se viu, que se entenda que a arte, toda a arte e a arte literária tem consequências e está sempre cheia de implicações, mesmo para aqueles escritores que, em nome de uma autovigilância contra a instrumentalização militante ou outra, não querem ser autores de compromisso, de engagement com esta ou aquela opção ideológica, e, no entanto, a sua obra está sempre, diretamente ou ao contrário, cheia de implicações
quanto à nossa presença ao mundo. E é isso também que eu procuro sublinhar em todas as obras e todas as correntes literárias que aqui foco. Por outro lado, outra questão que também foi aqui um bocadinho aludida, não pode ser desenvolvida por nenhum dos meus colegas que nos falaram hoje, mas que é a de que há sempre, hoje falou-se, mesmo da parte da tarde, todo escritor não parte, digamos assim, de um estádio virgem para a sua tentativa de criação de um novo universo ficcional, de ficcionalidade literária, tem sempre um lastro, que para alguns é uma tradição, para outros, temerosos dos perigos da tradição, é apenas uma referência a algo de uma cultura recebida. Podemos dizer, uma palavra menos bonita, um lastro inevitável da sua criação literária e que muitas vezes, em certas épocas mais fortemente codificadas, assume até o papel quase de uma koiné literária, não é? Uma língua franca que, às vezes, sem todos os escritores terem igual consciência do impacto, da força que tem essa koiné, no entanto, existe. Há um cronoleto, há uma forma de linguagem própria de cada período, sobre a qual só o autor forte e que tem efetivamente, sem perda de autenticidade, a possibilidade de inscrever uma nota original, é capaz de criar o seu próprio e afirmar o seu próprio idioleto. Mas há também, quando pensava na koiné, estava a pensar também numa certa associação de motivos e temas que exigem certo registro retórico e estilístico para se exprimirem. Dou só um exemplo que todos vós conheceis, que é, por exemplo, o petrarquismo. O que foi o petrarquismo ao longo de 2 ou 3 séculos ou mais nas literaturas europeias e depois ainda com, digamos assim, metamorfoses que vão resistindo mesmo na modernidade. E contra esse fundo de herança recebida, é que nós temos que descobrir como é que alguns escritores caem numa condição epigonal, cedem àquilo que depois os modernistas atacaram como academismo, quer dizer, uma literatura, por vezes, até bem feita, de autores que dominam todos os truques da eloquência ou das belles lettres, mas que se tornam autores absolutamente previsíveis, de temática saturada e linguagem quase inamovível e que já não nos motiva. E contra isso é que aparece o estranhamento de dicção e de cognição que marca os movimentos efetivamente inovadores e todo e qualquer grande escritor. O exemplo matutino de Clarice, não é? Viram como se falou e se discutiu, aliás, em resposta a algumas perguntas que puseram, que para alguns académicos, a Clarice tinha uma escrita esquisitíssima e hermética, etc., e como se foi possível mostrar que o que havia era, na verdade, aquilo que já Aristóteles e depois formalistas russos chamaram o estranhamento, a estranização, que é a quebra do automatismo dos nossos hábitos linguísticos, uma quebra de um automatismo quer no plano expressivo, quer perceptivo, trazendo efetivamente uma renovada capacidade de impacto, de espanto, de surpresa, às vezes de dificuldade, que nos leva mais longe na indagação. E nem é preciso pensarmos em autores formalistas. Agora tenho estado a falar até mais com exemplos brasileiros, mas pensemos, por exemplo, no Virgílio Ferreira, que não é um autor formalista, e como ele percebeu que aquilo que ele perseguia, com aqueles termos muito próprios do seu idioleto existencialista, o alarme, o espanto, o abalo, tinham que vir
digamos assim, congenitamente, ou como se fossem colaços de uma mudança na sua linguagem, na sua dicção literária. O meu livro procura dar conta disso, mas também procura atualizar outra coisa quando me falou de Oscar Lopes e António José Saraiva, que eu, como disse, sempre estudei e muito admiro, mas aqui a minha diferença não é apenas então de ser um conspecto que não trata apenas da literatura brasileira, mas das outras literaturas em língua portuguesa, e também o facto de que, naturalmente, António José Saraiva e Oscar Lopes não puderam vir até o século XXI como eu. Não, há também outras diferenças que são de ordem até teórica, e os pressupostos teóricos e metodológicos são diferentes, mas talvez uma grande atenção, julgo eu, àquilo que a gente chama hoje o funcionamento institucional da literatura, e, portanto, ligado dentro da economia dos bens simbólicos, do poder simbólico, do capital simbólico, etc., à dinâmica de um dos campos culturais, aquele que nos diz mais respeito a nós, professores, investigadores e leitores de literatura, que é a dinâmica do campo literário, feito ao mesmo tempo de processos individuais ou coletivos, de promoção, de disputa, de conflitualidade, etc. Eu procurei estar atento a isso, não dando versões mecanizadas, digamos assim, da passagem de uma hegemonia de um estilo de época para outro, ou dentro digamos assim, do período hegemonizado por um estilo de época, a passagem de um momento, que muitas vezes é de geração para outro momento de outra geração, mas nem sempre, não é? O caso típico do modernismo, que tanto em Portugal como no Brasil é um estilo de época a vários tempos, não é? A 3 tempos, pelo menos, não é? E com essas diferenciações que têm também a ver, não são, digamos assim, apenas endoliterárias, têm a ver com esse funcionamento institucional, o que significa também componentes sociológicas e ideológicas, e socioculturais, no fundo, dessa mudança da literatura. E isso desdobrou-se no meu livro, foi também um esforço grande que fiz para certas escritas, não só de tipos de literatura que se dirigem a um público em particular. Um exemplo muito simples, que é o da chamada literatura infanto-juvenil. É evidente que já havia ensaios e até tentativas de roteiro histórico da literatura infanto-juvenil, sobretudo em Portugal e no Brasil, menos para as literaturas africanas, mas muitas vezes isso era considerado, e os leitores são arrastados para isso, como um compartimento estanque. Chamamos-lhe literatura, mas é como se fosse uma coisa diferente da outra literatura dita para adultos. Eu procurei aqui respeitar mais os criadores dessa literatura infanto-juvenil, mostrar que não há um compartimento estanque, não é? E que, portanto, tem apenas uma pragmática diferente, porque visa, em primeira instância, um certo tipo, um certo escalão etário de leitores, mas todos os grandes escritores dessa tal literatura infantil-juvenil acabam por seduzir leitores adultos de todas as gerações. E, portanto, procurei inserir isso, digamos assim, num quadro mais complexo de, precisamente, evolução literária, sem essa barreira estanque entre literatura para adultos e literatura infanto-juvenil. Ou outro caso, mais importante para nós, hoje, que é escritas de fronteira, nomeadamente, vou dar só um exemplo, a chamada escrita dos subalternos, quer dizer, daqueles que são, se não humilhados e ofendidos, pelo menos durante muito tempo, marginalizados, e depois duradouramente ainda a escrever em periferias, por razões ou de raça, ou de religião, ou da relação entre colonizador e colonizado, ou por orientação sexual minoritária, etc, etc. E eu procurei mostrar como, mesmo no Brasil, por exemplo, uma literatura chamada literatura de negros,
teve que fazer um caminho árduo para uma afirmação, não de um ou outro escritor negro ou mestiço, porque aí a literatura brasileira e todos os amantes da literatura da língua portuguesa têm casos no Brasil de grandes figuras, das maiores, nomeadamente aquele que está no topo do cânone moderno, que é Machado de Assis, obviamente. Mas eu referia-me a uma dinâmica de afirmação coletiva, de grupo, e que envolvesse também toda a saída editorial, crítica, etc., na discussão e na difusão dessa literatura. Depois, um outro problema agudo aqui neste meu livro e na perspectiva que eu adotei é a questão da língua, não é? A questão da língua. E efetivamente eu procurei ao mesmo tempo, em primeiro lugar, ver se digo isto rapidamente, mas sem ser confuso. Por um lado, se falei de pressupostos teóricos e metodológicos na relação da língua, que é, afinal, a de literaturas não só radicadas em contextos histórico-geográficos muito diversos, mas de literaturas que foram, como eu disse logo no início, ganhando o poder de afirmar uma identidade distinta da identidade de outras literaturas em língua portuguesa em outras nacionalidades. Mas atenção, tratando sempre isso como identidades que, mesmo quando não se querem tal, são identidades abertas e até já no seu interior plurais, e em todo caso de fronteiras fluidas e, portanto, em interação volens, nolens, quer queiram, quer não, em interação com outras identidades igualmente plurais e abertas. Mas, primeiro, há um plano que eu acho que é fundamental sublinhar. Eu procurei respeitar a minha adesão ao princípio, foi muito bem enunciado por um grande linguista de origem romena, mas que é muito apreciado no Brasil e que encontrei lá, mais que uma vez, Eugênio Cossério, não é? Quando ele sintetiza aquilo que depois outros teóricos desenvolveram, a literatura como espaço funcional da plenitude da linguagem. Não é a plenitude da linguagem, agora é longo desenvolver isso, mas é o espaço da plenitude funcional, de certas opções que a arte literária toma no uso dessa língua. Mas, ao mesmo tempo, não esquecer como o ensino de Mike Halliday de que a linguagem é uma semiótica social e, portanto, cada língua histórica em que se realiza a faculdade de linguagem do homem é também uma semiótica social que vai mudando e vai oferecendo novas potencialidades consoante a história vai correndo. Ora bem, e por outro lado, é evidente que a vossa pergunta, que pode estar no vosso silêncio, é isso, e o que é que se reflete deste uso da língua em literaturas tão, afinal, que se vão diferenciando e que têm uma convivência com outras raízes culturais e idiomáticas tão diferentes. Pois o que acontece é que nós vemos que a própria língua portuguesa, como língua literária, nessas lusografias, se vai ela mesmo transformando. Primeira observação curiosa e da qual não temos mesmo nós portugueses ter qualquer receio. Antes, pelo contrário, temos que o reconhecer e fruir isso. Não? Fruir isso, porque a beleza de muitas das obras literárias que o Brasil ou a África nos oferecem passa também por essa transformação da língua portuguesa, que vai recebendo elementos léxico-gramaticais de outras línguas também ancestrais, só que não europeias, não ibéricas, não lusíadas, digamos assim, ou lusitanas, e desde há muito que isso acontece no Brasil,
mas mais recentemente, mas talvez também mais intensamente agora em África. E há um processo, podíamos dizer, de criolização da língua literária nessas diversas lusografias. Mas o mais interessante, creio eu, que aceitarão que eu diga isto, é que também a literatura produzida hoje em Portugal também não está nem sequer imune digamos assim, a interferências ou assimilações disso que brasileiros e africanos estão a fazer tão bem com a criolização da língua portuguesa. E que é um trabalho, como diz, aí já não só léxico-gramatical, mas estilístico, retórico-estilístico e com uma capacidade, uma estética da sugestão que, como eu disse há bocado, para o Luandino Vieira e para o Miyakoto, porventura, em meu entender, o maior escritor atual em língua portuguesa. Não é? Ora bem, a questão da língua, e estou a terminar, a Belé estava ali assim a olhar para mim, não sei se me estava a dar a entender que não me posso espalhar mais, mas só referir outra coisa. Desta vez não estou, ainda não fiz. Ótimo. Então pronto, eu já só tenho 2 pontos que queria frisar e Força, estamos a é para ser breve. Tem a ver, isto que agora vou dizer deve ser sempre sublinhado como um vetor importante de todas, eu ia dizer das literaturas europeias e das literaturas em língua portuguesa, mas no fundo de todas as literaturas. E só que, naturalmente, no Ocidente se nota mais que temos como o código dos códigos, por usar a tradução brasileira muito, muito acertada do o grande livro de Northrop Frye, The Great Code, mas a tradução brasileira é formidável, o código dos códigos, porque sendo esse The Great Code a Bíblia, é evidente que o tradutor brasileiro vai buscar o superlativo bíblico e entramos logo com o título em matéria, digamos assim. E, naturalmente... Desculpe interrompê-lo, baixe mais um bocadinho a tela do computador. Pus para si. Para mim, sim, ok. Tá? Pronto. E então, naturalmente, que me estou a referir a que vetor? É o vetor das manifestações, me interessa tudo, modernas e contemporâneas, ora de inquietação metafísica, ora de espiritualidade e sentido sagrado, ora, subindo mais um passo, de vivências religiosas, ora mesmo de experiências místicas, como hoje já se falou aqui, a propósito de Clarice Lispector, não é? Ora bem, esse é um vetor idiotemático, se quiserem, que foi dominante noutros séculos passados, mas precisamente por isso é que eu estou a dizer que deve ser tido em conta, não pode ser rasurado na nossa recepção crítica das nossas literaturas em língua portuguesa na modernidade e mesmo na nossa contemporaneidade. Até porque efetivamente não desapareceram de modo nenhum essas manifestações. Porventura variou mais a valoração disso. E se assistiu, sobretudo em Portugal e no Brasil, desde finais dos anos 60, depois ao longo dos anos 70, anos 80 ainda um bocado, felizmente as coisas passaram a mudar, uma espécie de vez de depreciação, se não mesmo de silenciamento desses valores idiotemáticos que têm a ver com o sagrado e com a espiritualidade nas suas ligações com a ética, com a experiência existencial, etc, etc. E eu devo dizer que fiquei surpreendido algumas vezes que fui falar ao Brasil, e nomeadamente numa universidade, que não vou nomear, onde me pediram
um curso de antropologia literária que tinha também, forçosamente, que tocar nesta componente, e fui advertido de que devia ser muito discreto nesse aspecto, porque ali a maior parte dos scholars ou da comunidade académica considerava isso já uma coisa mais que ultrapassada e própria só de resquícios, retardamentos intelectuais que iriam forçosamente ser superados. Mas se isso já me chocava, porque eu ia ilustrar esses aspectos com autores atuais de literatura brasileira e de literatura portuguesa, mas ainda me chocou mais que se tratava, depois vinha verificar do outro lado, de uma rasura de certos autores já falecidos, tão grandes como Murilo Mendes ou Jorge de Lima. E que das duas uma, ou passavam a ser menos estudados, ou então, ao ser estudados, essa faceta tão importante da personalidade literária deles e do legado magnífico que eles nos deixaram como criadores literários, tinha que ser sonegada. Não sei se já repararam nisso. Aliás, achei curioso e revi-me totalmente nisso, de que Clarice tivesse sido hoje de manhã observada sob essa perspectiva. É evidente que esse não é a única faceta importante nesses e noutros escritores, como depois, sucessivamente, em Hilda Ilse, em Adélia Prado, em Bruno Tolentino, etc. Ou na nossa literatura. Não é preciso pensar em Tolentino de Mendonça. Nós temos muitos que fizeram o seu caminho de Damasco, como Varela Gomes, na última fase da sua vida, ou Carlos Poças Falcão, etc, etc. Ou aqueles que nunca o deixaram de ter, embora não de uma forma apologética, lá nas entrelinhas, no palimpsesto da sua obra, ou de uma forma mais sugestiva, como é o caso do Mário Cláudio, etc. Mas não é, naturalmente, só por aí que se impõe a obra desses escritores, de maneira nenhuma, mas amputá-las da atenção a essa e da resposta a essas facetas é, naturalmente, enviesar a leitura desses autores e empobrecê-la. E por aí, portanto, foi uma coisa que eu me recusei a fazer e, portanto, este meu livro também, nesse aspecto, vem ao encontro de todos aqueles, crentes ou não crentes, que têm esse desejo de uma leitura integral da semântica das obras literárias e, sobretudo, daqueles que no CIRAL e em projetos similares escolhem isso como objeto formal do seu trabalho de estudiosos da literatura. Finalmente, a questão da intercomunidade ou da comunidade interliterária. A mim me pareceu mais importante, e foi no último capítulo, sobretudo, que fui anotando isso, era que o crescendo, primeiro do que se dizia o multiculturalismo, que eu desejaria que fosse antes uma relação intercultural, que é coisa diferente, a relação de compreensão, de diálogo entre culturas de identidades diferentes, mas abertas, e não em definição do multiculturalismo, mas à medida que ia avançando essa relação intercultural, ia também avançando a globalização, o processo de globalização. E, na verdade, os dois últimos capítulos, mas sobretudo o último capítulo da minha obra, tenta perspectivar, embora de uma maneira sumária, as grandes linhas de força e também as linhas de fuga das literaturas em língua portuguesa neste século XXI, sob o signo, digo lá eu, da globalização e da intermedialidade. Também aqui uma mudança, que é por acrescento, por crescimento, que era nós
íamos falando já da riqueza do jogo intertextual, não é? Depois passámos a prestar mais atenção, eu digo prestar mais atenção porque são coisas que a gente descobre que sempre tinham existido, mas que nós é que não estávamos com olhos para ver em toda a sua profundidade. Fomos prestando mais atenção já a outro tipo de intertextualidade, se pudermos dizer assim, que é a das intersemioses estéticas, as relações interartes, e aqui vistas a partir da condição da literatura. E ainda também de manhã, de novo, se falou, de tarde um pouco menos, mas da relação, quer da obra de Clarice, quer da obra de João Cabral Melo Neto, com a prática, ou pelo menos o conhecimento e o gosto de outras artes. Mas agora, além disso, digamos assim que se diversificou o recurso a mídias diferentes. E, portanto, estamos já numa prática de intermedialidade, e isso não pode deixar de ter consequências, que às vezes nos podem parecer até um bocadinho perturbadoras e nem sempre muito felizes em termos do que nós julgamos que foi o resultado estético ou literário dessa intermedialidade, mas que é não só um caminho absolutamente legítimo para os novos escritores dos nossos dias, mas até talvez uma necessidade inevitável, que é esse cruzamento dos vários meios de significação e de comunicação. No fundo, é com outros recursos, num outro contexto de reino da tecnologia avançada, que nós vamos encontrar talvez uma metamorfose de outras coisas que vinham de trás. Pensar só no projeto de Wagner, da obra de arte total, e da influência que isso teve sobre não só criadores de outras artes, mas sobretudo sobre os escritores do final do século XIX, não é? E em particular aqueles que tiveram a ver com a transformação total da dramaturgia e da realização cênica do teatro, não é? São muito marcada, no fundo, já pelo recurso, então, a vários meios e a várias formas de criação artística de que se tentava fazer não só a convergência, mas uma síntese integradora e superadora. E é neste clima da globalização, e porque os outros dados, interculturalidade, intertextualidade alargada, intersemiose artística ou interação das artes na gênese da obra literária, se vão também acentuando, é que eu ponho a hipótese, com aqueles cruzamentos que eu vos disse, de que se tornam muito patentes quando a gente tem uma visão de conjunto, de que um escritor angolano pode estar a ser marcante, decisivo quase, ou pelo menos muito influente, para a gestação de uma obra literária no Brasil, e um autor moçambicano pode estar a ser muito importante para a criação de uma obra literária em Portugal, e uma obra de literatura portuguesa pode estar a ser muito importante para outro de Timor, e mais, às vezes depois isso vai reverter outra vez a outros países. Então é que me surgiu essa ideia de que eu acho que neste momento não há barreiras rígidas entre estas lusografias, e que um aspecto positivo ao lado de outros que sabemos que são perigosos ou nocivos da dita globalização, um dos aspectos positivos é de que parece que estas lusografias, sem perda nenhuma da riqueza distintiva de cada uma delas e da riqueza que assim dão ao conjunto das lusografias, me parece que essas lusografias
estão cada vez mais a partilhar a tal koiné, quer dizer, a tal parte comum, desde logo porque até em aspectos que parecem paradoxais, é que hoje, quando a gente diz, este escreve no estrangeiro, vive no estrangeiro, escreve, cria personagens e situações de uma localização difusa, ou que, em todo caso, nos parece que não é situada em nenhum dos seus países de origem, pois podemos dar exemplos disso com escritores quase de todas estas nacionalidades que realizam a sua literatura em língua portuguesa. Há escritores, o Bernardo Carvalho pode fazer isso, mas também o Água Lusa também faz isso, o Gonçalo M. Tavares também faz isso, e assim sucessivamente. Cada vez eles reivindicam ao mesmo tempo este jogo difícil entre uma certa fidelidade à sua matriz originária com uma ambição absolutamente legítima de público universal e, portanto, também de fazer caminho para esse público universal com temáticas que já lhes parecem supranacionais, ou então um tratamento de temáticas nacionais por ser um tratamento diferente, torna essa temática mais facilmente entendível ou atraente para leitores de outros países, de outros meridianos e de outras culturas. E acho que não, creio que não vos flagelei, mas já vos falei bastante, está bem? Obrigado pela vossa atenção.